Bom dia, turma! Tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje, nós iremos falar do módulo 31, ainda na apostila 2, na página 361, tá? Nós falaremos das cadeias carbônicas, tá? Ainda em química orgânica. Então, nós vimos nas aulas passadas sobre a tetravalência aqueles postulados que coleta a tetravalência do carbono, que as valências são iguais e que eles formam cadeias. E essas cadeias, elas recebem classificações, e é isso que nós vamos ver agora, tá? Então, nós temos as cadeias, podem ser abertas, acíclicas ou alifáticas. O que é isso, cadeia aberta ou acíclica? Ela não se fecha formando ciclos, tá? Então, ela tem extremos livres, tá bem? Ela não vai formar ciclos, né? Então, o exemplo, ela é bem aberta, eu posso ter, alguns ramos para cima, para baixo, mas eu não vai fechar um carbono, fecha formando um ciclo. Então, ela pode ser considerada aberta, acíclica e alifática, também é sinônimo de cadeia aberta. Então, nós vamos falar nesse termo aqui, porque alguns autores, eles têm uma especificação quanto a esse termo. Mas a cíclica ou aberta é o termo mais usado para as cadeias que não formam ciclo, né? Tá? Então aqui eu tenho lá outra, outro exemplo, ó, tudo aberta, eu tenho extremidades livres, onde pode se encaixar mais elementos, tá? Dentro das cadeias, e nós temos outro tipo de cadeia, que é a fechada ou cíclica. Então, fechada ou cíclica, os carbonos eles vão formando até fechar e formar um ciclo, tá? Então, olha lá, normalmente, eles se apresentam muito em forma de figuras geométricas. Quadrado, triângulo, pentágono, o hexágono, tá? Lá, que nós temos lá uma figura com 5 vértices, que é o pentágono, tá? E esse aqui que é o hexágono. Então, tá vendo? Então, a diferença lá, a aberta ela tem extremos livres, a fechada ela vai até formar um ciclo. Dentro das cadeias, e nós temos também, uma cadeia que a gente chama mista. Então, o que nós vamos ter mista? Nós vamos ter uma parte aberta e uma parte fechada. Então, essa aqui é uma cadeia mista. Eu tenho os dois tipos, tanto a aberta como a fechada. Esse aqui foi até uma pegadinha, no Enem do ano passado, a respeito de química orgânica, um tipo de cadeia lá, e de repente muitos erraram porque falava que era uma cadeia fechada e esqueceram que a cadeia fechada tem uma grande, a gente chama de ramificação, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, uma outra parte grande aberta, nós chamamos essa aqui, classificamos ela como cadeia mista, tá? Dentro das cadeias abertas, nós temos uma subclassificação, tá? Anormal ou ramificada, saturada ou insaturada e homogênea ou heterogênea. Normal. Então, na normal, a gente fala que apresentam apenas carbonos primários e secundários, tá? Ou seja, ela vai ser uma cadeia que eu tenho apenas duas extremidades, que vai duas extremidades livres, ou se eu for olhar, eu tenho carbono primário e secundário. Então, se a gente for ver aqui, ó, isso aqui é primário, isso aqui é secundário, 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 primário. Lembrando que essa classificação nós vimos nas aulas passadas, que é primário, secundário, terciário, é de acordo com quantos carbonos aquele carbono que eu estou analisando vai estar ligado, tá? A cadeia ramificada, ela apresenta pelo menos um carbono terciário ou quaternário. Então, aqui, ó, tem esse carbono aqui que ele é terciário, ó, e tem aluno que acha mais fácil verificar pela extremidade. Eu tenho, uma, duas, eu tenho pelo menos 3 extremidades. Eu não tenho só duas, igual a gente viu na cadeia normal, tá? Então, ramificada, a gente fala, nós temos ramos, nós temos uma cadeia aqui e tem ramificação, ou para cima ou para baixo, dando, dando a entender que tem 3 extremidades livres. Dentro das abertas ainda, nós temos a cadeia homogênea, em que na cadeia homogênea eu vou ter apenas átomos de carbono interligados entre si, tá? Então, olha lá,
só carbono, né? Lembrem-se que não... Por que tá essa teta, né? Esses risquinhos? Aqui é onde... Para completar a tetravalência. Se não tem outro átomo, então subentende-se que aqui é hidrogênio, tá bom? E nós temos aqui a heterogêneo. Se eu tiver um heteroátomo, ou seja, um átomo diferente de carbono, interligando a cadeia de carbono, aquela ligação, aquela sequência de carbono, já tem um heterogêneo. Igual aconteceu aqui, eu tenho, né? Tanto é que esse átomo nós chamamos de heteroátomo, ou seja, um átomo diferente de carbono, né? Quebrando a sequência de carbonos. Depois nós temos a saturada e a insaturada, né? Nós já até falamos da saturada. Apresenta só ligações simples, só ligações sigma. Guardem bem esse termo, saturada. Já falamos na aula passada, vem a gente frisar de novo. Então, apresenta só ligações simples, só ligações. Lembra que aquele tracinho nós também chamamos ele de ligação sigma, tá? Nela, então, apresenta só ligações simples entre os carbonos, tá? E a insaturada é quando apresenta pelo menos uma dupla ou uma tripla, ou seja, as ligações pis, né? Que é aquela que vem em cima da sigma, tá? Então, se eu tenho pelo menos uma dupla entre carbonos, então isso é muito importante, porque tem momentos, tem determinadas funções orgânicas em que o carbono ele apresenta uma insaturação, mas não é na cadeia, né, onde tem só carbono. É uma insaturação com outro átomo, insaturação com oxigênio, é muito comum. Então, a cadeia ela só é classificada como insaturada se a insaturação estiver entre, né, a sequência de carbonos, tá ok? Então, aqui, ó, insaturada e saturada, né? Então, é facinho de guardar. Saturado, ó, de simples, de sigma, né? Insaturado, então, que não vai ter simples. Se tiver, tem simples, mas tem, se eu tiver uma dupla, já é considerada como insaturada, tá bom? Então, vamos lá, ó, para classificar essa cadeia carbônica. Tem uma cadeia normal, né? Ou reta, não tem, só temos duas extremidades, ou, quem achar mais fácil, só tem carbono primário e secundário. Saturada só tem ligações simples, né? Sigma. Homogênea, olha lá, não tem nenhum átomo diferente de carbono interligando eles. E acíclica, porque é uma cadeia aberta, tá? O exemplo 2, né? Vamos ver. Eu tenho aqui, então, uma cadeia, ó, ela não é mais normal, ela é ramificada. Eu tenho, ó, 3 extremidades livres, ou um carbono terciário, já me indica que eu tenho uma ramificada. É uma cadeia aberta, vê esse termo aqui, alifática, que muitos autores consideram cadeia abertas como cadeias alifáticas, tá? Ramificada, saturada, só ligações simples entre os carbonos, e homogênea, que eu só tenho átomo de carbono entre eles, né? Lembre-se que aquele hidrogênio, às vezes ele tá aqui compactado, né? Só que ele tá em cima. É que é muito em química orgânica, para não ficar representando a forma estrutural, que é mais trabalhosa, costuma-se compactar a quantidade de hidrogênio pertinho do carbono. Só que a gente tem que saber que ali está se fazendo 3, igual a CH3, tem 3, né, ligações covalentes compartilhando com esses 3 hidrogênios, tá? Exemplo 3, né, ó. Então, aqui eu tenho uma cadeia, ó, o Ozinho aqui, ó, heterogênea, porque eu tenho um heteroátomo. Normal, não tem o carbono terciário, não tem ramificações, tem só 2 extremidades. Acíclica, né, aberta e saturada, só ligações simples entre os carbonos. Tá? Exemplo 4, né, ó. Então, eu tenho uma cadeia aberta, acíclica, né? Insaturada, eu tenho uma dupla e uma tripla, olha, tem as ligações pis aparecendo. Ramificada, aqui o ramo, né, o carbono terciário aqui, tá? E insaturada, né, porque eu tenho as ligações pis ali. Então, agora, as cadeias cíclicas ou fechadas. Então, nós podemos classificar elas em alicíclicas, né, que depois nós vamos ver, porque alicíclicas e aromáticas. Aromática é porque vai ter o benzeno, que nós já falamos sobre ele, aquele carbono, né, aquele... não, acho que nós ainda não falamos, vamos falar agora sobre ele. Quando a gente entrar no próximo assunto, que são os hidrocarbonetos, a gente vai falar sobre o benzeno, tá?
Então tem que ter um ciclo ali que ele é bem característico, fácil de guardar. E se não tiver esse ciclo, nós chamamos ele de benzeno, de aromáticos, vamos chamar ele de alicíclicas, tá? E dentro de cada uma nós ainda temos as subclassificações, as subdivisões aí. Vamos começar com as alicíclicas, né? Alicíclica saturada. Então, primeiro, para ser não vai ter o anel benzeno, que é que nós vamos falar sobre como que é a característica do anel benzeno. É um ciclo, né, lá, né, cadeia fechada, formou um ciclo. Saturada, só tem ligação simples dentro do ciclo, né? Entre os carbonos dentro do ciclo. Insaturada. Então, lá eu tenho um ciclo, ó, e tenho uma dupla. Olha que a representação geométrica dele, né? Muito comum representar em figuras geométricas. Aqui é a ligaçãozinha π aqui, né? Para mostrar que essa cadeia é uma alicíclica, não tem o anel benzênico, insaturada. Homocicla, dentro do ciclo só tem o carbonos, né? Não tem um heteroátomo, heterocíclica. Tá vendo a diferença? Ó, homocicla, só o carbono. De repente, intercalando a sequência do ciclo de carbonos, eu tenho um átomo diferente dele, que é o oxigênio. Né? Aromática. A aromática, se ela possuir pelo menos um, né, anel benzênico, qual que é a fórmula molecular dele? C6H6. Esse C6 ele é diferente porque ele possui 3 duplas alternando um carbono e o outro, tá vendo? Dentro dele, ele é um ciclo insaturado, sempre, sua característica é que ele sempre vai ter 3 duplas. Essa dupla, ela fica pulando de carbono em carbono, tá? Ela fica movimentando. Então, essa movimentação, eles, né, os químicos chamam de ressonância, tá? Quando tem essa movimentação dessa dupla, chama de ressonância. O benzeno, ele é muito, deixa eu ver se tem ele aqui, ó. Ele é muito representado com essa bolinha, tá? Por que essa bolinha aqui? Porque dá para dar, né, justamente a impressão de que aquelas ligações πs, as duplas, não estão paradas, elas estão se movimentando. Uma movimenta para cá, outra pula para lá, outra pula para cá. Então, né, esse movimento do anel, né, dessas duplas, nós chamamos de ressonância. E o benzeno, tá? Se tem esse anelzinho que nós já classificamos essa cadeia como fechada, aromática. Então, ele pode aparecer lá juntinho, ó, tá vendo? Em 3, igual o antraceno, a naftalina, né? Que o nome, né, químico dela é naftaleno, tá bom? Então, você já tem, vocês já podem classificar. Essa classificação aqui na apostila de vocês não tem, então vou pedir, né, para vocês acrescentarem ela aí, tá? Porque como a apostila de vocês, ela está muito boa, né? Ela está muito boa. Vocês não vão precisar de me fazer o resumo. Eu quero que vocês grifem na apostila o que a gente está falando aqui, que a apostila está excelente o conteúdo dela. Aí só que eu quero que vocês acrescentem alguma coisa, a gente vai falar mais. Então, essa parte aqui de mononuclear, polímero, não tem na apostila de vocês. Então, eu quero que vocês acrescentem aí, tá? Então, mononuclear, que vai ter só um anel benzênico, só o puro benzeno. Polinuclear, quando eu tenho, ó, eles todos condensadinhos, um perto do outro. Tá vendo? Tudo anel benzênico. Ah, mas esse aqui, ó, como que ele pode ser um anel? Não tá faltando uma ligação aqui, ó, né, ó. O que acontece? Como esse carbono que ele fez, ó, quanto que ele faz? Ó, 1, 2, 3, 4, ó, 1, 2, 3, 4. Então, só que a presença dessas duas duplas dá a entender que ainda é um benzeno. Que a dupla deles, ó, ela vai fazer ressonância, que elas vão girar por todo o, né, esse polinúcleo, tá bom? Né? E dentro da polinuclear nós temos os núcleos condensados, que ela é um juntinho com o outro, tá? E, né, olha lá, tá vendo? Ó, igual essa é o fenantreno. Ah, eu preciso saber esses nomes que não, esse aqui não, só preciso saber identificar o benzeno. Tá lá, ó, tem juntinho um com o outro, ou então, né, isolados, né, os núcleos isolados. Isso então também não tem na apostila de vocês, ó. Então eu tenho um benzeno, tem uma parte, né, um carboninho aqui aberto que vai e se liga a outro benzeno,
tá? Então, isso aqui são os núcleos isolados. Então, isso aqui eu quero ver na apostila de vocês, tá? É o que vocês farão para mim, tá ok? Vocês vão fazer para mim, né? A apostila tá muito boa, vocês vão grifar as partes mais importantes, o que a gente falou aqui no vídeo, tá bom? E depois acrescentar essa parte aí do polinuclear. Então, rapidinho aqui pra gente finalizar, né, essa aula. Então, aqui eu tenho uma cadeia fechada, alicíclica, porque não tem o anel benzênico, homocíclica, né, saturada, só ligação, e normal, porque eu não tenho ramificações nela, só tenho o núcleo normalzinho, tá? No exemplo 2, ó, vamos ver, aqui eu já tenho uma cadeia aromática, né, ó, porque aqui o anel benzênico é aromática, polinuclear, porque eu tenho 2 núcleos, né, condensado, tá vendo que são juntinhos, e ela é homogênea, dentro do núcleo só tem carbono, né, hidrogênio. O benzeno, então, as ligações, nós já vamos entrar um pouquinho aqui nas fórmulas, né, em bastão. Toda vez que eu tenho essas fórmulas em bastão, em figuras geométricas, aonde for vértice, tem o carbono, tá? Então, aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu tenho um núcleo com 10 carbonos, tá? Então, nós, daqui a pouquinho na apostila, a gente entra para identificar a fórmula molecular dessa maneira que a gente chama de fórmula em bastão, que aparece muito os compostos orgânicos, tá ok? Então, aqui eu já tenho benzeno, por como que eu sei lá? 1, 2, 3, 6 carbonos, 6 hidrogênios e as duplas intercaladas aqui, 3 duplas intercaladas. Então, uma fechada, né, cíclica, aromática, porque tem o anel benzênico, e mononuclear, né? Aromático não precisa de passar homogêneo, não, porque para ser aromático tem que ter o anel benzênico, que é o C6H6. Se tiver um heteroátomo, já não é aromática mais, tá? Aqui eu vou ter uma aromática, né? Polinuclear isolada. Tá vendo que eu tenho aqui, ó, um outro vértice que aqui vai ser o carbono, vai estar separando um do outro, né? Então não está condensado, está isolado, né? E o exemplo que eu queria dar para vocês, ó, dessa cadeia aqui, ó, né? Essa aqui é uma cadeia aberta.